Wakanda Forever! Pois é, pessoal, Wakanda para sempre finalmente chegou aos cinemas. Eu tive a oportunidade de assistir essa produção já e vim aqui conversar com vocês sobre essa sequência. Será que ela honra a memória do Chadwick Boseman? Será que a Letitia Wright, que vive a Shuri, é a nova Pantera Negra? E aí, qual é o futuro do personagem nos cinemas? E outra pergunta que eu vou responder aqui para vocês também. Será que a gente tá tendo filmes e séries demais de super-heróis? Parece que a galera tá ficando saturada do gênero. Será que a gente finalmente chegou naquele temível dia de que o público já não teria tanto interesse em produções de adaptações de quadrinho? Eu fui na sessão de estreia, gente, e a sessão estava um pouco vazia. Para um filme do Pantera Negra, eu esperava um pouco mais de gente lá naquela sessão. Vamos falar sobre tudo isso, tentando evitar spoilers, mas quando eu for entrar em spoiler, você vai saber porque eu vou falar aqui, ok? Então bora, porque o nosso papo vai ser Wakanda mesmo, vem! Oi, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, estou muito feliz de estar aqui com vocês pra gente falar sobre Wakanda para sempre. Se você é novo aqui, você provavelmente não sabe que eu estou rouca, porque eu tô muito rouca mesmo, eu tô tentando me curar de uma gripe que surgiu absolutamente do nada. Então essa não é a minha voz, então você que me conhece, você sabe que eu não tenho voz de taquara rachada, né? Mas gente, é o que temos pra hoje, pra trabalhar aqui. Então, por favor, tenham paciência comigo, tenham paciência com a minha voz também. E já chegue e se inscreva aqui no canal se você é novo. Não esqueça de ativar as notificações e de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC, porque lá a gente tá falando sobre várias coisas. Vamos falar também sobre Pantera Negra. No Instagram já comecei a bater esse papo com vocês. E agora a gente vai falar sobre esse filme por aqui. Uma produção dirigida pelo Ryan Coogler, que também co-assina o roteiro ao lado do Joe Robert Cole. Os dois assinaram o roteiro do primeiro Pantera Negra, então eles já estão acostumados a trabalhar juntos. Eu imagino que tenha sido um baita desafio fazer essa sequência, porque em virtude do falecimento, né, da terrível despedida do Chadwick Boseman no auge da pandemia, é claro que a gente tem um vazio enorme aí, que teve que ser preenchido, e também com a trama sendo completamente reconstruída. Não deve ter sido fácil fazer esse roteiro. E a gente percebe logo de cara que o objetivo aqui do Ryan Coogler é, de fato, fazer uma transição de personagem, ao mesmo tempo que ele também faz o seu próprio tributo ao Chad. Eu vi canal do YouTube que eu acho que foi de baixíssimo tom, falando que estavam tirando proveito da morte do ator para poder fazer um filme que é exagerado nas homenagens, justamente porque eles poderiam substituir o Chadwick Boseman trazendo outro ator para substituí-lo como Pantera Negra, mas ao invés de fazerem isso, decidiram meio que capitalizar em cima da terrível despedida do Chad. Eu acho péssimo ter dito isso, porque não é verdade aqui. A relação que o Ryan Coogler tinha com o Chad e com o restante do elenco é uma relação muito sólida, muito forte. Eles realmente criaram uma família. Se você acompanhou o lançamento do filme em 2018, você vai conseguir identificar isso muito bem. Eu trabalhava já com cinema naquela época e eu lembro muito vividamente da matéria que a Variety fez com o Ryan Coogler e o Chadwick Boseman, uma matéria de capa da revista Variety, em que o jornalista conversou com os dois justamente para falar sobre como foi o desafio de fazer o primeiro super-herói negro da história da Marvel, né, do Marvel Cinematic Universe, como é que foram os desafios, como eles construíram tudo isso juntos, e a gente percebe nitidamente o quanto os dois eram muito próximos. Então, a perda do Chad, ela foi algo muito particular para o Ryan Coogler, assim como foi para Lupita, como também foi para Letitia Wright, para Angela Bassett, que eram três das protagonistas que tinham relação extremamente forte com o Chad. Então assim, é muito feio falar isso. Tudo bem você querer criticar o universo da Marvel, tudo bem você ter todas as suas ressalvas, cada um tá no seu direito, mas a gente tem que dar a César aquilo que é de César. E a gente vê que ele faz aqui a sua própria passagem do luto, né? O processo do luto é um processo muito doloroso, gente. Não é fácil você passar pelo luto. E eu acho que quando a gente fala de uma figura pública que tinha um carisma tão grande, um carinho tão grande e que tinha um posicionamento
que era realmente muito especial. O Chad, ele foi um homem crente, um homem cristão, que demonstrou o cristianismo em absolutamente tudo aquilo que ele fazia e falava. Tanto que toda vez que a gente vê pessoas resgatando entrevistas antigas dele para divulgar nas redes sociais, a gente sempre vê reflexões muito delicadas e simbólicas vindas dele. Ele era um homem diferente, e é por isso que em pouco tempo no Marvel Cinematic Universe, ele conseguiu conquistar tanta gente. Então eu vejo que o Ryan Coogler, ele quis fazer aqui até mesmo o seu processo de cura do luto, porque assim como o luto é um processo muito particular e individual, o seu processo de cura também é, e muitos artistas usam o cinema como instrumento de cura do luto, e a gente vê muito isso aqui, porque realmente é um filme que vai referenciar a imagem do Chad a todo momento, ao longo das suas 2 horas e pouco de duração. A gente vê o filme voltando à figura do Chad, à figura do T'Challa, ao mesmo tempo que também é um processo de libertação mesmo, de passar pelos estágios do luto pro elenco principal, principalmente pra Letitia e pra Lupita, que eu acho que são as 2 personagens que acabam tendo mais destaque. A Angela Bassett tem um destaque surpreendente nesse filme, obviamente, a gente vê muito disso dela, mas eu percebi muito pela personificação das suas personagens, o quanto tanto a Lupita como a Letitia estavam ali transformando as suas protagonistas em uma experiência de cura e de autodescoberta também, de como lidar com a perda do Chad diante de uma franquia que precisa continuar, porque querendo ou não, a gente tá falando de uma franquia milionária, e ainda que a perda tenha sido uma tragédia horrível, no fim do dia a Marvel ainda precisa fazer as suas contas, né? Então eu sei que foi muito digladiante emocionalmente falando, e eu dediquei todo esse tempo para falar sobre isso, porque essa é a grande mensagem, esse é o grande mote, a essência de Pantera Negra, Wakanda para sempre. Nós vamos ver isso o tempo todo, isso faz parte também da construção da personagem Shuri, que tinha uma relação extremamente próxima com o T'Challa, então a gente vê essa personagem amadurecendo muito mais, nós vemos ela encontrando a sua pior versão e também descobrindo a sua melhor versão a partir do seu pior momento e também a partir da sua pior versão. Então nós temos um filme que é extremamente simbólico, é extremamente delicado, ele tem um ritmo lento em alguns momentos, porque ele é um filme que infelizmente ele não pode ser simplesmente uma sequência direta de eventos, né? Porque como nós tivemos esse hiato que compreendeu a pandemia e, é claro, não diria consequentemente, porque não foi consequência da pandemia, mas a gente teve no meio dessa confusão a despedida repentina do Chad. Então esse é um filme que ele tem uma janela de espaço muito grande para cumprir, para suprir e também para justificar diante da audiência. Então ele é um filme que é um pouco mais lento, por ser justamente uma produção que fala sobre superar o luto, então ele acaba tendo um ritmo um pouco menor, mas o filme ele não peca nas questões das cenas de ação, não. É um filme que tem um ritmo bom, mesmo sendo um pouco mais lento. Não é o seu filme tradicional da Marvel, ok? Então se você tá esperando aquela eclosão de efeitos visuais estrondosa, sequências de ação sucessivas que mal deixam o público respirar, esse não é o seu filme. E eu acho que assim, se você foi pro cinema esperando esse filme, você foi errado, porque já tava bem claro que esse seria um filme um pouco mais delicado, porque ele é um rito de passagem para nova chegada do que será o futuro do Pantera Negra, né? E é claro que aqui, agora eu vou entrar num spoiler, então esteja atento que você está na zona de spoilers da Rafa Gomes. É claro que nós tivemos aquela óbvia transição do T'Challa para Shuri, mas isso não é tudo, porque aqui nós temos também, nesse espaçozinho que a Shuri vai assumir o manto da Pantera Negra, algo que já era esperado, porque a gente viu isso nos trailers. A Marvel recentemente soltou imagens que deixam bem claro que é a Shuri ali no traje da Panterinha Negra, então assim, não era nada que não fosse já uma grande especulação. Mas esse processo
processo também é um processo importante, porque ela se transforma na Pantera Negra, mas esse é um fardo extremamente grande, porque ela precisa se digladiar com os seus próprios sentimentos, com um luto represado também, e com o fato de que ela se sente até mesmo deixada de lado, abandonada pela sua própria família. Então, é bem interessante a gente ver a evolução da personagem, porque nós temos crises muito profundas, crises de identidade, essa questão da síndrome do abandono, e ao mesmo tempo que parte da família dela se vai, ela é uma pessoa que agora precisa reconstruir a sua família, e isso não vai ser uma tarefa muito fácil, porque ao mesmo tempo que ela tem que se reconstruir dentro do seu cenário familiar, ela tem toda uma nação para reestruturar, para reconstruir, à medida que ela tenta mediar a relação com o outro povo, que é liderado pelo Namor, que é uma espécie de semideus aqui, vivido pelo Tecno Huerta, é isso, né? Se eu não me engano, Tecno Huerta. Vamos checar o nome do Benedito? Vamos lá. Quase. Tenoch Huerta, viu, gente? Tenoch Huerta, não é Tecno Huerta, mas enfim, Tenoch Huerta, ele tá aqui como esse anti-herói. Mais uma vez a gente tem aquele personagem que tem camadas e camadas cinzas, ele não é preto no branco. Então a gente tem visto que a Marvel, ela tá começando a partir para vilões que sejam um pouco mais complexos. Tem gente que acha isso ruim, eu não acho ruim. Eu confesso que eu acho bom nós termos personagens que são mais complexos, porque embora a raiz do ser humano seja má, a essência do ser humano ela é má, nós não somos maus o tempo todo e bons o tempo todo. Nós somos essa confusão, é como o apóstolo Paulo diz na Bíblia, que o mal que ele não quer fazer, isso ele não deixa de fazer, mas o bem que ele tanto anseia fazer, esse bem ele não consegue. Então esse dilema da mente de Paulo, do apóstolo Paulo, é um dilema que a gente tem visto nos vilões da Marvel agora. Esses vilões que eles não são bidimensionais, eles são mais tridimensionais, eles são um pouco mais complexos, não é algo tão assim claro, preto no branco, como eu falei. Eu gostei disso, eu acho que quando a gente tá falando de filmes de super-heróis, tudo bem a gente ter personagens que sejam mais maus, ou bons, eu acho bacana isso também, porque essa é a essência dos quadrinhos, né, termos essa diferenciação, essa linha que é extremamente clara, que separa o bem do mal, mas eu também gosto de ver personagens que são mais complexos, porque eles se tornam mais identificáveis com a audiência, e eles motivam a audiência também a desenvolver um relacionamento maior com a própria franquia, porque a gente começa a se enxergar um pouco em cada um desses protagonistas. Mas é claro que assim, ele não é um vilão vilanesco, então isso também pode ser um ponto negativo pro filme, se você tá esperando um vilão que seja um pouco mais vilão. Porque se você olhar por um certo ângulo, as motivações dele são compreensíveis. Agora, se você olha por outro ângulo, você vê que as motivações dele não são aceitáveis. Então, essa dualidade do personagem, ela acaba ficando bem evidente, e eu acho isso legal, porque isso acrescenta uma camada. Mas eu tenho um ponto negativo relacionado à Pantera Negra. Antes de falar esse ponto negativo, eu preciso dizer que eu amei essa sequência. Achei uma sequência belíssima. É um filme que passa a tocha do Chadwick Boseman para a Letitia Wright, o que é uma responsabilidade muito grande, e eu não consegui imaginar o tamanho do fardo que isso seja para ela, porque era uma responsabilidade que nem ela estava esperando, mas que acabou vindo em virtude das consequências da vida. Mas uma coisa que eu acho que o filme poderia ter melhorado é uma questão técnica. Eu acho que as cenas debaixo d'água, elas poderiam ter sido melhores. Eu acho que as cenas submersas do Aquaman são 1000 vezes melhores do que as cenas feitas lá com a comunidade do Namor. Eu acho que elas poderiam ser um pouco mais detalhadas. Parece às vezes um borrão dentro d'água. Eu acho que falta uma riqueza de detalhes. Acho que talvez tenha faltado uma certa tecnologia para poder desempenhar essas cenas, porque a gente sabe que foi um desafio para o diretor de Aquaman fazer as cenas debaixo d'água. Elas foram mais
complexas, porque ele precisava realmente conseguir captar a expressividade dos personagens, toda a questão do cabelo também, que precisava ter aquele movimento, ao mesmo tempo que as cenas precisavam soar naturais. Eu acho que é um desafio. O James Wan conseguiu fazer isso muito bem em Aquaman, mas eu acho que o Ryan Coogler deixou um pouco a desejar aqui nessa parte. Talvez com uma tecnologia um pouco mais apurada, essas cenas tivessem ficado melhores. Mas fora isso, eu achei que esse é um filme belíssimo, ele é um filme emocionante. Nós temos uma genuína homenagem ao Chadwick. Eu acho que a gente precisava desse filme para fechar o ciclo do ator e justamente para ser a despedida final dele, porque desde que ele nos deixou, muito se especulou a respeito de como as coisas se dariam. Muitas pessoas não queriam que o personagem fosse reescalado. Eu dou graças a Deus pela Marvel não ter reescalado o personagem, não ia funcionar. Porque o Chad, ele chegou num nível de popularidade, de carisma, que se assemelhava muito ao mesmo nível de popularidade que o Hugh Jackman conquistou com o papel do Wolverine. E assim como as pessoas não conseguem imaginar o personagem do Wolverine sendo vivido por qualquer outro ator que não seja o próprio Jackman, assim também funcionou com o Chad e o T'Challa. Porque esse foi o primeiro super-herói negro do MCU, foi o primeiro super-herói negro da Marvel. Não dá pra gente contar Blade, porque Blade é um outro tempo, a gente tá falando de um filme que ele é uma franquia totalmente isolada. Eu tô falando dessa fase da Marvel, viu, gente? Que começou lá com um Homem de Ferro nos anos 2010, entendeu? Não foi nem 2010, foi anos 2000, final dos anos 2000. Então, ele foi o primeiro personagem negro e ele significou muita coisa para a comunidade negra. E ele sentia essa responsabilidade. Eu fico até arrepiada de falar isso, porque foi uma responsabilidade que o próprio Chad assumiu. Então, ele carregou esse manto, essa missão, esse chamado que acabou sendo um chamado espiritual na vida dele de forma muito poderosa. E isso fez com que ele criasse uma relação com a audiência que é muito raro ser criado em tão pouco tempo. Então não tinha como você substituir. Eu acho que se substituísse ia parecer desrespeitoso. Porque é uma coisa quando a gente fala da série do Spartacus, que o ator de Spartacus faleceu e houve a troca do ator. A série, ela era uma coisa, ela atingia um público X, era algo muito segmentado, tanto que muita gente nem sabe que houve troca de personagem, porque tem muita gente que também nunca assistiu a série Spartacus. Mas quando a gente tá falando de um personagem do nível, da magnitude do Pantera Negra, eu não acho que tinha como trocar. E eu acho que foi sábio, sensato e respeitoso com a memória do Chadwick não trocar. Seria a escolha mais fácil trocar. Eu acho que é muito mais fácil você trocar do que você tentar transformar a jornada desse herói em uma passagem de tocha, em um tributo. É muito difícil, porque você poderia simplesmente ignorar o que ele fez, tentar dar uma reescrita no que aconteceu em 2018, no primeiro Pantera Negra, e vida que segue. Mas não tinha como. Ia pegar muito mal pra Marvel, ia ser um tiro no pé, e eu acho que essa foi a decisão mais ousada e mais certeira. E é um filme lindo. É um filme sério, não é aquela galhofa da Disney, não é a galhofa que Thor foi, então assim, não é a galhofa que She-Hulk foi também. Então esse é um filme que tem um tom mais sóbrio, ele tem um tom um pouquinho sombrio, mas bem pouquinho, é muito mais ligado ao luto. E é um filme que me emocionou, os instantes finais do filme são impecáveis. E a gente ainda tem uma cena pós-crédito que é belíssima. Eu não vou citar o que essa cena pós-crédito significa, porque isso eu não quero contar como spoiler aqui, não. Eu só queria contar aquela informaçãozinha da Shuri. Fora isso, eu não quero que vocês saibam a partir de mim. Quero que vocês vejam, porque é uma cena belíssima, que diz muito a respeito do futuro do personagem. E que diz que a Marvel realmente está pensando não apenas em como Pantera Negra pode ganhar vida longa, mas de que forma isso vai acontecer. Agora, pra gente acabar esse vídeo que já tá ficando um pouco longo, o que esperar desse gênero de super-heróis? Está saturado ou não está? Olha, gente, eu vou ser bem sincera, eu acho que o gênero tá saturado. Eu sinto falta de quando assistir uma adaptação de quadrinhos era um grande evento no cinema. E assim,
Quando eu fui assistir Pantera Negra, eu lembro que quando eu fui assistir Pantera Negra 1, foi uma sensação, era o primeiro super-herói negro, tinha aquela coisa toda, eu fico arrepiada só de lembrar de novo disso. E quando eu fui assistir essa sequência, eu fui na estreia, era como se fosse um filme qualquer, entendeu? Não tinha aquela expectativa tão grande. E eu acho que deveria ter, principalmente porque é a sequência pós-mortem do Chadwick Boseman, né? Então é um filme que também é uma ruptura muito grande dentro da Marvel e também é uma ruptura muito grande para o elenco, para a produção e para os fãs de super-heróis. Então era um momento que deveria ser tratado de forma mais emblemática. Mas eu percebo que as pessoas estão cansadas, porque a Marvel banalizou o gênero. A DC, ela não chegou a banalizar tanto porque as séries da DC, elas não têm vínculo direto com os filmes. Agora que a DC tá arrumando a sua casa, que séries e filmes estão começando a se comunicar, né? A gente teve Peacemaker, que tá um pouco dentro disso, né? Que veio do novo Esquadrão Suicida e veio com a sua história dando sequência no formato televisivo, em série de TV. Mas a banalização do universo das HQs de super-heróis tá ficando tão grande que é cansativo. Nem todo mundo tem o fôlego, tem o ânimo e tem o tempo para poder acompanhar todas essas séries. Porque o esquema ficou desse jeito. Se você não assistir a série, você vai perder um personagem que vai aparecer no filme. Tem personagem que apareceu em Falcão e o Soldado Invernal, gente, que aparece em Wakanda para sempre. Então, assim, meu esposo não assistiu Falcão e o Soldado Invernal. Eu nem me dei o trabalho de explicar pra ele quem que era aquela personagem, porque assim, deixa que ele vai entendendo com o tempo. Mas assim, vai ficando complicado pra galera, porque fica difícil você acompanhar esse ritmo e nem tudo que tá saindo numa qualidade muito boa. Eu ia assistir She-Hulk, desisti de assistir She-Hulk, porque eu comecei a perceber que a série tava ficando muito lacração pura, e não só lacração. Eu achei que eles se apropriaram de um formato incrível, que é a quebra da quarta parede, pra fazer algo cafona e piegas. Eu não assisti a série, mas eu assisti vários recortes da série. Então assim, eu considero que eu praticamente assisti a série pelo tanto de recorte que eu assisti. Eu me informei muito. Então assim, embora eu não tenha assistido todos os episódios, eu acompanhei análises de episódios inteiras, não só uma, várias análises, porque eu realmente queria saber aonde eu estava pisando. E aí, por conta de tempo e pela demanda grande que eu tenho, de tanta coisa que eu recebo pra assistir, eu preferi não tocar She-Hulk. Mas a gente tem tido problemas com essas séries da Marvel, porque elas estão legais, mas elas não estão no padrão Marvel de qualidade, que é o padrão que nós acostumamos a ver nos cinemas. E não tem como ficar no mesmo padrão, porque o orçamento é menor, a equipe de produção é bem menor, tudo é muito mais restrito, né, gente? Então a gente tem que descer a nossa régua. Só que quando a gente desce a nossa régua, ainda assim não entra dentro daquilo que nós queremos. Então essa é a minha preocupação. Eu acho que o gênero tá ficando saturado e o meu receio é eles terem esgotado o melhor que havia nos últimos anos. Quando eu acho que existem muitas histórias boas que merecem ser contadas e adaptadas. Mas como a gente tem tido milhares e milhares de adaptações de quadrinhos ao longo do ano, fica difícil não apenas a gente sentir aquele prazer que a gente sentia quando a gente acompanhou as primeiras fases da Marvel, que foi a Era de Ouro da Marvel, como também fica difícil a gente acompanhar as histórias, entendeu? Então eu acho que os estúdios, eles deveriam dar uma segurada. Eu sinto falta de quando Star Wars era uma relíquia. E eu não sou fã old school, Caxias, que não pode ter. Não, gente, eu fiquei super feliz com a série Mandaloriana, eu acho que é uma série muito boa, mas eu acho que a franquia de Star Wars também, ela precisa dar uma segurada, ela tá começando a ficar desenfreada e vai chegar num ponto que toda aquela magia que existia em ir aos cinemas assistir a um filme de Star Wars já não existe mais, e eu não quero que nós percamos isso, porque é isso que torna essas produções tão poderosas e tão importantes para nós, porque elas fazem parte de momentos únicos, elas não são banais, elas não são corriqueiras, elas são momentos especiais. Avatar é a grande estreia de 2022, porque Avatar não é o tipo de franquia que a cada 3 meses estava lançando coisa nova, entendeu?
E tudo tem sido muito bem trabalhado pelo James Cameron. Às vezes até demais, né? Porque já tava na hora dele ter soltado esse filme, de estar atrasado uns 2 anos aí, no mínimo. Mas assim, por ser algo que fez parte de um momento de ruptura na indústria do cinema, ele desenvolveu a própria câmera para poder fazer esse filme, por fazer parte de um momento tão icônico da história do cinema, e por ser um filme que despertou tantas coisas na audiência, quando ele foi trabalhar nas sequências, ele foi muito cauteloso, porque o James Cameron, assim, ele faz poucos filmes, mas ele passa anos trabalhando em uma única produção. Então eu tenho um respeito maluco por ele, porque eu acho que o que ele faz é sensacional. E agora a gente vai ter Avatar aqui no final desse ano, e é aquela estreia que a gente veste a nossa melhor roupa pra ir pro cinema pra curtir o filme, entendeu? E isso é legal, porque ele é uma raridade, é um filme que, embora tenha passado por diversos adiamentos, ele sempre foi uma grande expectativa, independente dos adiamentos, porque é aquela coisa, eu quero viver aquela experiência de novo, numa perspectiva maior, numa tela maior, com óculos 3D maiores, aquela coisa toda, e eu acho que a gente precisa preservar isso. Essa magia das adaptações dos quadrinhos, a beleza que existe nesse gênero e que fez com que ele se tornasse o que ele se tornou com a ajuda da Marvel ao longo daqueles últimos 10 anos, e também, é claro, com a ajuda da DC, que, embora tenha caminhado entre trancos e barrancos, fez produções que se tornaram algumas das melhores do mundo pra mim, que é Coringa e Cavaleiro das Trevas. Principalmente a trilogia de Cavaleiro das Trevas, eu acho ela impecável. Mas Cavaleiro das Trevas, o Batman Cavaleiro das Trevas, ele é sensacional. Ele é um dos melhores filmes da história do cinema. Ele não é uma das melhores adaptações dos quadrinhos. Assim como eu acho que Coringa é um dos melhores filmes da história do cinema. Não é um dos melhores filmes de vilões de adaptação de quadrinhos, não. E eu sou muito grata por essa indústria que não apenas resgatou o fascínio pelas HQs, como honrou pessoas como eu que cresceram assistindo desenhos animados, cresceram lendo esses quadrinhos. Eu sou muito grata aos estúdios, a Warner, a DC, a tantos outros estúdios como Sony e tal, mas eu acho que a gente tem que começar a ter um pouco de cautela, porque não dá pra gente colocar sempre o dinheiro como o foco, porque às vezes isso acaba gerando um efeito rebote. E eu amei Pantera Negra 2, eu tô muito animada pra ver o futuro do Pantera Negra, e eu espero que a Marvel ela tenha sensatez em preparar as próximas fases, porque essa fase 4 tá bem fraca, e eu espero que a quinta e a sexta fase sejam muito melhores, elas sejam o que as fases de ouro da Marvel foram. Agora eu quero saber de você, o que você achou de tudo isso que eu falei sobre Pantera Negra, sobre os filmes de HQs estarem já saturados, conta tudo aqui pra mim nos comentários. Esse vídeo ficou enorme, mas eu tô muito feliz de estar aqui falando com você sobre isso de uma forma mais completa. Me conte o que você achou e não esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, @RafaGomes, e no TikTok, @RafaGomesC. Um beijo, a gente se vê na próxima. Fui!